Vetores bidimensionais, matrizes. Olá, aluno! Nesta aula, nós iremos ver aí os vetores bidimensionais, mais conhecidos como matrizes. Então, temos aqui nossa introdução da aula, vetores bidimensionais, matrizes. Então, são estruturas compostas homogêneas com mais de uma dimensão. Essas estruturas são comumente conhecidas como matrizes. Então, essas estruturas podem ter uma ou duas dimensões. No caso de uma dimensão, nós temos o vetor unidimensional, que é aquela fila de uma posição de memória atrás da outra, como foi falado, uma caixinha com as informações dentro delas, e tem que ser homogênea, né? Então, aqui nós temos com duas dimensões agora que são chamadas de matrizes. Então, ela é bem conhecida como uma tabela. Você tem linhas e colunas agora, por isso as duas dimensões. Então, tem uma observação, né? Pode ocorrer de mais de duas dimensões. Olhando em três dimensões, nós já teríamos um cubo, né? Mas comumente nós utilizamos aí até duas dimensões, que são as matrizes. Tais estruturas possibilitam armazenamento de um conjunto de valores do mesmo tipo e em certa região de memória. Então, você tem uma tabela com linhas e colunas com valores, né, do mesmo tipo, por isso que é homogêneo. Com muitas variáveis do tipo, são necessárias muitas declarações. Então, imagine você tendo que declarar aí várias variáveis, você usa uma matriz, então um vetor bidimensional aí, e adiciona essas variáveis neste vetor que seria bidimensional, que seria uma tabela. Uma matriz, né, a estrutura pode armazenar várias variáveis do mesmo tipo, como eu falei, formando um agrupamento dessas variáveis. Então aqui que é o detalhe, né? Uma matriz pode ser vista como uma estrutura de várias caixas, né? Em vez de agora serem enfileiradas, elas estão também enfileiradas, mas empilhadas. Então agora cada conteúdo com índice identifica a sua posição. Então nós temos a identificação do índice, que é uma linha e uma coluna. Antes no vetor nós tínhamos apenas o índice, né, a posição. Agora nós temos ali linha, que vai sendo as linhas, e as colunas desta tabela, né, que no caso seria a matriz. Então, nós podemos ver aí como exemplo uma estrutura como um armário de correspondência, né? Veja, nesta imagem nós temos um armário. Então, no caso aí, a posição linha 4, coluna 7, ela mostra aquela posição ali que pode ter uma carta ali dentro. Então é uma estrutura aí de linhas e colunas que na posição exata ali 4, 7 contém algo da caixa, ali, no caso uma carta ou correspondências, né? Então, no caso de uma estrutura de programação, nós temos ali as variáveis que podem ser colocadas dentro de cada uma dessas caixas. Então tenha em mente ali que nós temos uma estrutura linha e coluna agora. Uma matriz é uma estrutura que pode armazenar várias variáveis do mesmo tipo primitivo, formando um agrupamento dessas variáveis. Então nós temos ali novamente a posição de memória e uma estrutura ali de linhas e colunas ali com os seus índices, né? O primeiro índice é a linha, o segundo índice é a coluna. Então aqui nós temos um exemplo, né, de vetores bidimensionais, as matrizes. Nós temos ali duas linhas e 5 colunas, aquela matriz que não tem nenhum elemento dentro, nenhuma variável. Então, essa matriz maior aí de 5 linhas e 5 colunas, nós temos uma matriz de números inteiros. Então, se você deseja, assim como no armário lá, vamos buscar o valor número 205 nessa matriz. Então, ela está na linha 3, coluna 4. Então, você tem esse acesso a um elemento da matriz ou do vetor bidimensional dessa forma. Você utiliza a linha e depois a coluna, os índices, né? Índice linha, índice coluna. Sempre linha na frente, coluna depois. Aqui nós temos, é possível ter valores de cadeia de caractere, né? Aqui é um exemplo de uma matriz com cadeia de caractere, conhecida, né, como string, né? Então nós temos 5 linhas e 5 colunas. Aí você também tem a mesma forma de acesso.
Vamos supor que eu quero acessar a letra I, o caractere I nesta tabela. Então nós vamos na linha 3, coluna 3. Linha com índice 3, coluna com índice 3. Você acessa o caractere I. Vamos supor que eu quero acessar a palavra, ali, a cadeia de caractere que forma a palavra manga. Então, a linha seria 5, índice 5, e a coluna índice 3. Aí você tem o acesso da palavra, da string ou da cadeia de caractere chamada manga. Ali. Aqui nós temos as declarações do vetor bidimensional, né? A matriz. Então, na primeira declaração ali, vocês podem ver que é uma matriz 2 por 5, então nós temos 2 linhas e 5 colunas. Então, ali, a declaração também é no bloco var. Nós chamamos essa matriz aí de M, que ela é um tipo vetor. Lembre, uma matriz é um vetor, como foi visto, só que ela tem 2 dimensões. Por isso que ali dentro das chaves ali, nós temos ali 1 até 2, 1 até 5. Isso quer dizer, da linha 1 até a linha 2 e da coluna 1 até a coluna 5. Então, por isso, de inteiros, né? Então, por isso que essa matriz é 2 por 5. De forma semelhante, a de baixo ali nós temos a declaração de uma matriz 2 por 3, só que ali ela começa com o índice 0, diferente da outra. Então, de 0 a 1 e de 0 a 2, nós temos uma matriz 2 por 3. E também de números reais, né? Veja que tem ali na posição 00, 1.9, é o ponto flutuante que nós falamos. E na última ali nós temos uma outra matriz, também declarada como M, de 0 a 1 e de 0 a 3. Então quer dizer que ela é 2 por 4. Pode ser confuso, né? Mas por que 2 por 4? Se nós pegarmos o último índice ali, ele está de 0 a 3. Então contando 0 a 0, 1, 2, 3. São 4 colunas. Então por isso que 2 por 4. Então agora nós temos o algoritmo da matriz e vamos ver como manipular essa matriz. E manipular a matriz tem esse termo da informática que é depurar. Então vamos depurar o algoritmo aí desta matriz. Então aqui nós temos o algoritmo da matriz. A primeira linha aqui, o nome do algoritmo, manipulando matriz. Então executando aqui, começando a execução, no bloco var, ele vai declarar essa matriz é de caractere, então por isso que os caracteres ali já estão na matriz de forma vazio, e ela tem ali, são 2 linhas e 3 colunas. No próximo passo, entra a declaração de I e J, números inteiros, por isso que na posição de memória I e na posição de memória J, o valor já é iniciado com 0, porque são inteiros. Então aqui na linha 7, tem o início do algoritmo. Veja que já foi colocado ali na posição 1, a string maçã. Então, vamos carregar aí essa matriz com cadeias de caractere que formam palavras com o nome de frutas. Aí. Então, na posição 1, você vê ali, a matriz foi declarada na linha 4 como M, um vetor que é bidimensional. Então, ali na linha 8, nós já temos na posição 1, que seria linha 1, coluna 1, a palavra, vamos chamar de palavra, maçã, nesta posição. Passando para a próxima linha, nós temos na posição da matriz linha índice 1, coluna índice 2, a palavra uva. Então, atribuída a essa posição de memória. Lembrando, o símbolo de atribuição é o símbolo aqui, né? O 2 pontos igual. Na próxima linha, a palavra pera é colocada na posição linha 1, coluna 3, mais uma vez, agora na posição da linha 2, então pulou para a linha de baixo aqui. Então, na posição 2, linha 2, coluna 1, nós temos a palavra kiwi. Mais uma execução, na posição 2, 2, linha 2, coluna 2, nós temos a palavra banana e, no fim, nós temos, na posição 2, 3, a palavra morango, que é a última posição. Veja que ainda não trabalhamos com os índices aqui. O índice vai ser trabalhado agora neste loop. Então, veja que nós temos na linha 15 o início de um loop com
com o i, né? A nossa variável i, ela já foi inicializada com 1, que está aqui. Então, veja que i é 1. Então, ela vai de 1 até 2. Por quê? Porque nós temos aqui de 1 até 2. E veja o interessante que nós temos aqui um looping dentro do outro. Então, um looping, ele é encarregado de trabalhar com linha e o outro looping encarregado de trabalhar com coluna. Então, na linha 16, nós temos também agora o J sendo inicializado aqui na memória como 1. E vai de 1 até 3, que é esta posição que está aqui, de 1 a 3. Agora, no próximo passo, a linha 17, ele vai fazer a impressão, né, o escreva, no nosso console. Então, aqui, ele imprimiu a palavra maçã. Por quê? Porque I é 1 e J é 1, que é exatamente o índice que está aqui. Aí ele imprime para nós aqui no console a palavra maçã. Mais uma vez, veja que o looping executado é o mais interno, este aqui. Então, o i permanece ainda 1, porque ele está na linha 15 e ela não foi executada. O looping vai rodar entre a linha 16 e 18, que é o looping mais interno, que ele vai trabalhar para nós aqui o índice j. O índice j, ele vai trabalhar as colunas. Então, o próximo passo, ele mudou aqui 2, ele mudou a coluna. A palavra no console foi uva, que está aqui no índice linha 1, coluna 2. Mais uma vez, ele volta para o loop interno, na linha 16. Ele não vai fazer o loop ali do para, o mais externo, por enquanto. Ele vai executar aqui agora o índice 1, 3, que está aqui, e imprimir no console a palavra que está aqui, pera. Agora, o detalhe interessante é do looping. O looping interno acabou, né? Ele vem aqui para o fim, verifica aqui que acabou, agora ele volta para o looping externo da linha 15. Então, na linha 15, agora, o i foi 2, ele pulou para a linha de baixo aqui na nossa matriz. Agora, executando 2, o índice do j volta para o 1, que está aqui, né? De 1 até 3 novamente, lembrando que é por causa disso, do limite ali em cima do nosso vetor bidimensional, matriz. Então, o próximo passo ele vai imprimir no índice 2, 1, que é o que está aqui, a palavra kiwi saiu no nosso console. Outra execução, o índice 2, 2, é a palavra aqui, banana. Agora ele vai imprimir aqui na linha 17, então a palavra aparece no console agora. Mais uma verificação, o índice 2 se mantém aqui em cima ainda, e o índice interno do J foi para 3, e a palavra desse índice 2, 3 está aqui, que é a palavra morango impressa no nosso console. Então ele terminou agora o looping interno, ele vai verificar, né? 3 já foi, daí ele vai para a verificação do looping externo, 2, 2 é o máximo, então como 2 é o máximo, ele saiu aqui, foi para o fim do programa, imprimiu lá fim programa e finalizou. Nós podemos ter matrizes com outras declarações. Então aqui nós temos uma matriz agora de números inteiros. Veja que é a mesma estrutura, só que agora com números inteiros. Então ele executou, inseriu esses números nas posições de memória e depois fez a varredura na matriz e foi imprimindo aqui cada um dos números aqui, 56, 25, 0, 1000, 99 e 65. E daí ele finalizou o programa. Então aqui é interessante notar mais uma vez que ele vai executar primeiro o loop interno aqui e depois o looping externo aqui, para imprimir esta matriz.
Depois nós podemos fazer a mesma modificação, só que agora declarando como números reais, inserindo em cada posição de memória da matriz os valores, e daí fazendo o looping interno e o looping externo, que vai imprimir os valores na nossa matriz. Então vamos executar esse algoritmo agora no VisualG. Então nós temos aí a matriz e uma outra forma de declarar. Nós declaramos cadeia de caractere na execução anterior e nessa agora nós podemos utilizar números inteiros. Agora nós temos a matriz com números reais. Então da mesma forma nós declaramos cadeia de caractere, números inteiros e também podemos declarar números reais nas matrizes. Então agora nós podemos executar este algoritmo na ferramenta VisualG. Então aqui nós temos o algoritmo modificado aí com declaração de números reais. Se nós executarmos ele passo a passo, vamos ver o que acontece aqui. Então começamos a execução, F8, né? Mais um F8 ele vai ali para o bloco de declarações do var. Mais um F8 ele entra ali na linha 4 na declaração da matriz, né, chamada M. Então quando fazemos a execução da linha 4, ele já gera aquela quantidade de posições de memória para as variáveis dessa matriz. Mais uma execução, agora ele carrega a variável I e J. Agora aqui neste momento, se vocês prestarem atenção, na área de variáveis de memória vai ser alterados os valores ali para os números reais. Então ali, no próximo passo agora, posição 1 recebeu 56,8, ou ponto 8. Próximo passo, 25,897. Próximo passo, a posição ali 1,3 recebeu 10,5. Próximo passo, a posição 2,1 recebeu 1000,985. Mais um passo, a posição 2,2, né? Linha 2, coluna 2, recebeu 99,9999. E por fim aqui, fechando a matriz, na linha 2, coluna 3, o valor 65,2 ou ponto 2 ali no caso. Agora nós entramos aqui no nosso looping externo. Ali então a variável I recebeu 1. Nesse próximo passo a variável J recebeu 1. E agora a impressão do primeiro valor. Agora o looping volta para o looping interno. Já alterou para 2. O valor, né, da linha 1, coluna 2. Próximo valor, linha 1, coluna 3, e assim por diante. Agora ele voltou no looping externo, colocou como 2 e vai executando até finalizar as posições de memória. E aqui finalizou, fechou e terminou o programa. Então nós podemos fechar aqui e ver a execução ali embaixo na área de visualização dos resultados. Então nós podemos aqui, se for um desejo de vocês, nós podemos trabalhar aqui com a alteração do algoritmo. Veja aqui que nós podemos colocar a declaração de inteiro e, claro, tirar ali os pontos flutuantes ali, deixando só os valores inteiros. Temos que deixar os valores inteiros, pois pode ocorrer um erro. Aqui vamos executar ele de forma rápida. Veja que ele executou ali os números inteiros. E da mesma forma podemos declarar como cadeia de caracteres, como fizemos no exemplo das frutas ali na matriz. Então vejam agora que nós temos aí uma nova estrutura bidimensional, como se fosse uma tabela, e nós podemos colocar valores, né, homogêneos, né, do mesmo tipo primitivo, numa tabela. Então você consegue trabalhar com várias variáveis utilizando a navegação por linha e coluna, como se fosse aquelas planilhas que nós temos em programas aí de planilhas matemáticas. Então você navega por linhas e colunas. E cada uma dessas linhas e colunas tem um índice, né, que nós vimos aí
na execução. Então, para concluir esta aula, nós temos aí que, nesta aula nós vimos a estrutura de dados conhecida como matriz ou vetor bidimensional, pois a matriz nada mais é do que um vetor, só que com duas dimensões. Então, as matrizes são estruturas que podem armazenar vários dados como o mesmo valor primitivo, homogêneo. Então, se você declara como inteiro, só pode ter números inteiros, como cadeia de caracteres só palavras, né, como cadeia de caracteres, e números reais, números com ponto flutuante. Então, mais uma vez, a sugestão é que vocês pratiquem esses algoritmos, esses programas no Visualg, e espero que vocês tenham gostado e bons estudos.